Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui então com o vídeo de leituras de maio e junho. Acabei juntando porque foram meses meio corridos, li um pouco menos e não consegui fazer tantos vídeos quanto eu gostaria. E óbvio que quando a gente começa a gravar, as motos começam a passar. E enfim, estamos aqui então, mas acho que temos leituras bem legais também. E vamos começar mais ou menos em ordem de leitura, eu acho que tá. O primeiro que eu terminei é um livro que eu já estava lendo tem um tempo, que é esse livro da Miranda July. Eu acho que o título do livro é Miranda July e ela escreve parte do livro, mas quem organiza e faz o trabalho principal é a Julia Bryan Wilson. Esse aqui é uma espécie de monografia sobre a Miranda July, é uma antologia das obras dela, é juntar os trabalhos que ela fez entre 1992 e 2020. A gente aqui na internet conhece, eu acho que nesse canto específico da internet, conhece a Miranda July como escritora. Eu gosto muito, eu acho que o meu livro favorito dela ainda hoje é o No One Belongs Here More Than You. Mas ela também faz filmes, né? Ela também é diretora e roteirista de cinema e ela fez muitas outras coisas, entre teatro, entre instalações, exposições ali mais na área de artes plásticas, enfim, ela fez muita coisa diferente e eu acho que esse livro tenta dar conta um pouco disso. Então a gente começa com uma entrevista entre as duas, falando um pouco sobre essa trajetória e as inspirações e tal. E depois a gente começa a ser apresentado as obras. Então a gente tem o ano, o título, alguma imagem, algum registro, uma descrição do que foi e relatos de pessoas envolvidas, de pessoas que estavam presentes assistindo, vendo, experienciando, enfim, de público e por aí vai. Então tem o livro, por exemplo, tá aqui, né? Ele é um livro que eu gostei, justificando essa compra, foi um livro que eu comprei durante a pandemia, naquela época que a gente não saía de casa faz um tempão, e eu tava com essa coisa de, nossa, faz tanto tempo que a gente não vai em museu, vou comprar uns livros de arte. Então ele veio daí, né? E então é um livro legal pra gente conhecer essas obras dela e muita coisa que a gente não acha esse histórico tão completo na internet também, então ele é muito legal nesse sentido. E essa entrevista do começo é muito legal também, porque dá muito essa coisa de que é um espírito que eu admiro muito na obra dela, que é ter a ideia e vamos lá e fazer, e não importa se é um livro, se é um filme, se é um teatro, se é enfim, um aplicativo, não importa, mas de experimentar fazer essas coisas. E isso eu acho uma coisa muito legal, assim, dela, desse espírito que ela tem. Mas, então assim, eu acho que o livro tem esse aspecto legal muito importante, mas eu não gostei tanto do jeito que as obras foram apresentadas, assim, dessa estrutura. Eu acho que essa parte que fala sobre a obra, de fato, é muito pequena, e daí a gente vai para os relatos das pessoas, e alguns relatos são legais e acrescentam bastante, mas alguns relatos não acrescentam tanta coisa, assim. Alguns relatos têm muito cara de resenha que apareceu na mídia, ou aqueles blurbs que aparecem nos livros, que assim, eles têm a sua razão de ser, eles, né, têm sua importância ali enquanto gênero, mas que eu não sei se cabe tanto nesse tipo de obra mais aprofundada, mais, né, cuidadosa, assim, né, essa aqui que é o meu comentário. Enfim, é um livro legal, eu acho que quem gosta da Miranda July vai achar algumas coisas bem legais aqui dentro, né, essa coisa de ter esses registros e conhecer essa linearidade da obra dela é muito legal, mas também não diria que é um livro muito imperdível ou algo do tipo. Bom, depois disso, eu li 4 livros que vocês talvez já tenham visto no vídeo que eu gravei sobre autoras francesas. Então eu não vou me aprofundar muito, não vou falar muito sobre eles aqui, porque a gente já discutiu bastante, mas vou deixar o link ali e vou pelo menos apresentar para vocês saberem se vocês querem ir para lá. O primeiro, então, é o Escute as Feras, da Natassia Martin, traduzido pela Camila Vargas Boldrini e pelo Daniel Luhmann, publicado pela editora 34. E esse livro aqui é um pouco um livro de antropologia, de uma antropóloga falando sobre um povo, descrevendo tudo isso, mas ela também um pouco
como a própria autora, a própria pesquisadora vai se tornar um pouco esse outro também, e como talvez esses métodos da antropologia não deem conta de todas essas experiências. E tudo isso é muito motivado por um encontro que essa autora teve com um urso, um encontro ou uma luta que ela teve com um urso, e as decorrências a partir disso, e como essa própria experiência muda um pouco o pensamento dela, e como a partir dessa experiência ela também passa, eu não diria nem só entender, eu acho que ela passa a precisar do pensamento desse povo que ela pesquisava, que são os Iven, dali da Sibéria, bem do norte da Rússia. Então, é um livro que eu gostei muito, me impactou bastante, entrou nos favoritos desse primeiro semestre, suponho que do ano também, mas vamos ver, ainda temos metade do ano pela frente. Aliás, gravei vídeo das minhas leituras favoritas, já vou deixar linkado. E é um livro que eu indico bastante, é um livro curto, mas bastante profundo também. Eu li o Hiroshima, Meu Amor, da Marie Duras, esse aqui é o roteiro do filme. Pra mim foi muito legal encontrar esse texto nesse outro formato, e foi uma, enfim, acho que eu pensei em muitas coisas a partir disso, foi tanto da beleza, como as pessoas vão se aproximar, mas também de toda essa inquietação que existe pós-bomba atômica, e toda essa maneira de lidar com esse tipo de dor, de lidar com esse tipo de trauma. E acho que é um trabalho belíssimo, belíssimo. Então, quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer, ver o filme, ler o roteiro, enfim. Tem também O Acontecimento, da Annie Ernaux, traduzido pela Isadora de Araújo Pontes, pela Fósforo. Também é um livro bastante poderoso. Aliás, eu vi o filme baseado no livro essa semana, e é um filme maravilhoso também, super impactante, e recomendo muito também ou o livro ou o filme, ou os dois. E é aquele tipo de relato que tem sua força pelo que ele relata, que é um aborto, né? Como a Annie Ernaux, na década de 63, vai fazer um aborto, e tudo que isso implica na sociedade daquela época, como é difícil conversar sobre isso, como há uma criminalização absurda. E, enfim, eu acho que diante de tudo que a gente está vivendo hoje em relação a isso, a falta de cuidado, a falta de respeito que se tem ainda quanto a esse tema, enfim, eu acho que é um livro que é muito importante por conta disso também. E eu também li Os Amnésicos, da Geraldine Schwartz, que é uma franco-germânica, a história de uma família europeia. Ela vai falar aqui bastante sobre a Segunda Guerra Mundial e um pouco como essas famílias pensavam, sobre como era... assim, ela vai contar essa parte da história de um ponto de vista mais individual. É um livro que eu até gostei, eu aprendi bastante com esse livro, mas eu tenho uma ressalva muito grande ao método dela, porque ela vai ler muitos livros de história e vai trazer um resumo desses acontecimentos históricos, mas ela realmente não cita nenhuma dessas fontes. E é claro que parte do livro é a história pessoal dela e da família, que é uma das partes que eu mais gosto, mas pra mim é um defeito muito grande essa falta de cuidado dela em relação às fontes que ela usa para as questões históricas, o que é uma pena, porque eu acho que o livro tinha muito para ser muito interessante. Então, mas fica aí, eu acho que ainda vale a leitura, dependendo do que você procura. Ele é um livro que relata um encaminhamento mesmo, né, de o que significou esse período e a Segunda Guerra para as pessoas que estavam vivendo, né. Então a gente sai dessas discussões macro e vai para como que era a vida de uma família alemã, o que eles pensavam sobre tudo isso, como que eles digeriram tudo isso e tal. E eu acho que ele ajuda muito a entender muita coisa. Enfim, pra mim é uma pena essa questão ali das fontes. Bom, depois disso eu li um livro um pouco mais teórico, e é aquele tipo de livro que a gente precisa ler, reler. Então eu não sei se eu quero me aprofundar muito nele ainda, porque eu acho que ainda estou em processo de digestão. Mas eu não queria deixar de falar sobre ele e também comemorar esse lançamento, então vamos tentar. É O Riso da Medusa, da Helene Cixous, que saiu pela Bazar do Tempo, tradução da Natália Guerre-Luz e da Raíssa França Bastos. Esse aqui é um texto que eu já tinha lido uma vez, já tem algum tempo, em alemão.
E agora é uma escritora francesa, tá? A gente já era uma tradução. E é um texto da década de 70, em que a Hélène Cixous vai pensar algumas coisas. Ela vai pensar sobre a voz feminina no ambiente público, e por que em termos de teoria, em termos de crítica, em termos de literatura, essa voz feminina não existia. Ela vai pensar sobre esse conceito de escritura feminina, o que isso quer dizer, né, que não é um livro escrito por uma mulher, não é bem isso, é mais na ideia de como a própria linguagem pode ser um sistema de poder, e de uma perspectiva crítica seria o caso de se procurar uma escritura que escapasse disso, um jeito de escrever que escapasse disso, e é sobre isso que se trata. E tem um pouco a ver sobre o papel das mulheres, né, dentro desse sistema. É algo que eu quero pensar mais, talvez gravar alguns vídeos um pouco mais detalhados, então eu vou parar por agora, mas eu queria mostrar para vocês e queria dizer que é muito legal ter um lançamento desse livro agora, porque apesar de ser um texto que já circulava nos ambientes acadêmicos, eu acho que a gente ter uma tradução para referenciar, ter essas palavras em português, ter uma edição, e, enfim, eu acho que permite todo um novo debate, permite colocar esse livro em mais campos também, e, enfim, eu fiquei muito feliz com esse lançamento e eu acho que a gente ainda conversa mais sobre ele e sobre essas ideias em algum outro momento também. Depois disso, chegou um livro aqui que eu tinha comprado em pré-venda e tudo parou para eu ler esse livro, ou melhor, eu parei tudo para ler esse livro, que é o Companion Piece da Alice. Esse aqui também é um livro que entrou nos meus favoritos do semestre e ele é uma espécie de continuação da quadrilogia das estações. Toda essa série da Ellie Smith, ela é meio desconstruída, ela não é uma série nesse sentido super linear, história, personagens e tal. Ela é uma série que se une mais na ideia de que eles têm um método parecido, que ela escreve o livro rápido, o livro é publicado meio rápido, ele é uma resposta um pouco mais imediata aos acontecimentos, uma velocidade diferente do que a gente espera da literatura mais típica. Então tem essa mudança de temporalidade e tem essa coisa de mostrar a vida das pessoas. Ela tá falando sobre personagens e sobre essas vidas, mas com os nossos acontecimentos de fundo. Então a gente vai ter Brexit, a gente vai ter Trump, a gente vai ter Covid, a gente vai ter coisas assim. Então eles não são livros exatamente sobre esses acontecimentos, mas são livros que mostram muito como esses acontecimentos entram e permeiam e invadem essas vidas cotidianas, essas vidas normais, e como a vida também continua acontecendo de uma forma ou de outra, apesar disso tudo. Então essa é a proposta da série, né? Quando a gente tá na quadrilogia mesmo, inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês as capas inglesas, porque eu acho que eles fizeram uma coisa muito legal, porque cada capa mostra ali a estação do ano correspondente de um mesmo cenário, né? Então tem muito essa coisa do tempo que muda, do tempo que passa, mas que também vai ser cíclico eventualmente, né? Então tem um pouco essa ideia. E quando eles lançam esse aqui, não é essa edição que eu tenho, essa aqui é a edição americana, que tava bem mais barata pra comprar, então, enfim. Eles fizeram uma capa que vai mais para um campo de distopia, né? Como esse momento que a gente viveu de pandemia, ele é um momento que sai um pouco dessa lógica do tempo, né? Como a nossa expectativa deu uma quebrada, assim, deu uma sacudida, como a gente entrou num não tempo por um período ali. E eu achei essa capa sensacional nesse sentido. Bom, aqui a gente vai ter uma personagem que tá passando por um momento estranho, porque o pai dela foi internado por conta de um outro problema de saúde, mas é a época do Covid. E isso muda muito a vida dela, porque tem essa coisa de não poder visitar o pai no hospital, as condições de tratamento estarem péssimas, porque os hospitais estavam superlotados, enfim, a gente sabe como foi. E ela vai ter esse reencontro com uma colega da época de universidade bem distante, alguém com quem essa personagem não tinha muito contato.
e dessas coisas inesperadas que aconteceram durante a pandemia e dessas coisas essas inquietações que surgiram, né, por conta dessas mudanças de tempo e tal, e essas voltas ao passado, né, e tal, e esse reencontro também surge e é um pouco sobre isso, assim, então é sobre ela vivendo esse momento difícil da vida dela, e se entendendo a partir disso, assim como esse encontro e essas outras pessoas, porque é a colega e a família inteira da colega, e essas pessoas também entendendo. Então tem uma coisa que a Ellie Smith faz muito, que é essa coisa do espaço, né? Das pessoas improváveis se juntando em um espaço. Ela faz isso no Switch em 4 movimentos, ela faz isso no inverno dessa coleção, ela faz isso em várias... O Hotel Mundo tem algo assim também, então ela faz um pouco disso aqui também, então foi gostoso encontrar esse lado da Ellie Smith. Mas também pensando nessa questão desse tempo, com essas características tão específicas que a gente viveu. Do que eu já li de livros de pandemia e de isolamento, de longe o melhor. Porque ele não é sobre isso. Ele tem uma história que acontece durante esse período, mas ele não é sobre esse período, necessariamente. E eu acho que é isso que ele faz dele tão diferente, tão forte. E eu gostei muito. Gostei bastante mesmo. E, enfim, não tenho notícias ainda de tradução dessas obras, infelizmente. Depois disso, eu li um livro que muito estranhamente me acalmou muito, que é O Fim de Todas as Coisas, segundo a Astrofísica, da Katie Mack. Saiu pela Objetiva, com tradução do Leonardo Alves. A Katie Mack é uma astrofísica teórica e pesquisadora de vários temas da cosmologia, e ela vai contar pra gente aqui as teorias que existem sobre como o universo vai acabar, não o planeta Terra, nem todas as teorias quanto ao universo. É muito provável que a Terra já não tenha mais vida ou nem exista, então, né, a gente não está pensando tanto no nosso fim específico, até porque os humanos devem terminar antes da própria Terra. Enfim, a gente está pensando sobre o fim do universo. E é legal, então, eu gostei bastante do livro. Eu acho que ela explica as coisas de um jeito acessível para pessoas não da área. Eu acho que ele é um livro que se propõe a ser uma divulgação científica mesmo. Ela explica um pouco no começo do Big Bang até hoje, então, né, o que a gente sabe, o que as pesquisas nos indicam até agora sobre as coisas, como as coisas aconteceram, e depois vai apresentar essas teorias que existem a partir de agora e a pesquisa que envolve tudo isso, enfim. Eu gosto muito como ela mostra um caminho da pesquisa, então, o que começou a ser pesquisado, onde isso chegou, como que isso foi indo e como que isso se formou a teoria, o que refuta essa teoria, o que corrobora essa teoria, enfim. E por mais que ela esteja lidando com conceitos extremamente abstratos e complicados, eu acho que é um livro que rola, assim, pra mim deu certo. E eu não sei se alguém também é assim, por favor, avise nos comentários, mas esse tipo de livro me dá aquela sensação de a nossa vida, os nossos problemas, os nossos embates são tão insignificantes perto de tudo que me acalma um pouco. Eu acho que é um jeito de se acalmar, um tanto pessimista, talvez, né? Mas eu gostei bastante do livro, e pra quem tem interesse nesses temas e não ficção, eu me indico bastante também. Depois disso permanecemos na não ficção até o fim do mês. O livro seguinte é O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Saavedra, que é uma publicação da coleção Nós Outras, que é uma coleção da qual eu sou muito fã, da editora Relicário. Eu gostei muito do começo desse livro e eu achei que ele, pra mim, pelo menos, ele foi se perdendo um pouco no final, e ele é um pouco mais fragmentado do que eu esperava no começo. O primeiro capítulo, pra mim, começa com algumas inquietações e alguns questionamentos que são coisas que passam a minha cabeça também. Eu acho que ela elaborou muito bem e eu anotei muitas coisas nesse começo, tá, tipo, completamente rabiscado.
E eu acho que eu criei a expectativa de que ela fosse discutir um pouco mais essas coisas. E quando eu digo que o livro é um pouco fragmentado é porque cada capítulo vai para um caminho e ela vai... Ele é um livro muito mais exploratório e muito mais amplo, de passar por vários temas do que aprofundar num tema só. Então isso foi um pouco inesperado pra mim e talvez foi por isso que eu não me conectei tanto com ele mais pro final. Ela vai questionar um pouco, então, vários temas, e eu acho que pra quem tem curiosidade de saber um pouco algumas inquietações teóricas, de teoria crítica, alguns caminhos em que existe pensamento sobre a linguagem, um pouco de teoria literária, mas um pouco mais do que isso. Eu acho que ele é um livro legal porque ele apresenta várias dessas inquietações correntes hoje em dia. Então eu acho que para esse tipo de leitor e de leitora que está procurando esse tipo, está querendo conhecer, eu acho que esse aqui pode ser um livro bem legal, assim. E daí, né, eu acho que nesse perfil de leitura a questão do não se aprofundar tanto assim não é um problema, né? Então a gente vai pensar um pouco sobre linguagem, sobre a necessidade da ficção, sobre a necessidade de contar, sobre a necessidade de procurar outros caminhos no mundo que a gente está hoje. Então, como encontrar relatos de outros povos que não essa cultura ocidental, capitalista, esse modelo que claramente não está dando certo. Ela vai pensar, ela vai trazer muita referência da arte, que é muito legal, muita referência da literatura e de leituras que ela faz desses povos locais, né? Então, de vários lugares, né? Então ela vai citar muitos indígenas brasileiros, mas ela vai falar também sobre os aborígenes, ela vai falar sobre os outros povos da América Latina e várias coisas desse tipo. Então eu acho isso bem legal. Ela vai trazer a história da família dela, que se exilou do Chile, no Brasil, também muito legal. Ela às vezes vai para mais esse caminho da biologia, ela às vezes vai mais para o caminho da filosofia. Ela vai indo assim para muitos caminhos diferentes e vai realmente ampliando, né, o que pensar literatura, pensar várias coisas assim. Então eu acho que é um livro legal. Assim, eu acho que eu que criei expectativas diferentes, principalmente em relação ao começo, porque o começo me deixou tão empolgada que eu esperava que ela entrasse mais nesses temas, enquanto ela na realidade vai ampliar muito mais o que ela está fazendo. É um livro que me deixou muito curiosa para ver até onde o pensamento dela vai em obras futuras, porque eu acho que ela já está pensando coisas bem interessantes e, enfim, espero que ela continue elaborando esse tipo de coisa. Depois eu tenho aqui também um livro de ensaios da Yoko Tawada, que é o Polícia da Língua e Poliglotas Jogadores, que saiu pelo selo Class, da editora Bestiário, com tradução de um grupo. Quem traduziu foi o CDEA, que é o Centro de Estudos Europeus e Alemães, da Universidade da UFRGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, e da PUC Rio Grande do Sul. Então aqui no final a gente tem o nome das pessoas. Então, parabéns pelo projeto. Eu acho essas experiências de tradução colaborativa sempre muito legais, assim. E esse aqui é um livro em que a Yoko Tawada, que é uma escritora que nasceu no Japão, mas que passou a maior parte da sua vida até agora na Alemanha, acho que ela mora em Berlim, se eu não me engano, ela vai pensar sobre essas coisas de literatura, relação das línguas, como é aprender uma língua nova, como é habitar numa língua nova, como pensar literatura, enfim. Eu tenho a sensação que esse aqui é um livro que faz um pouco mais de sentido para quem tem alguma proximidade da língua ou da cultura alemã. E com isso eu digo que pode ser só curiosidade, alguém que está começando a estudar. Eu acho que você não precisa de conhecimentos do alemão propriamente dito para entender. Mas eu acho que alguma proximidade com esse universo é legal para o livro fazer mais sentido, o jeito que ela vai falar sobre as obras, enfim, eu acho que é um livro que fica mais legal quando já há alguma curiosidade sobre esses temas.
Eu queria dar parabéns para a tradução, porque esse tipo de livro que comenta muito sobre a língua é sempre um desafio para traduzir, como você vai lidar com tudo isso, né? E eu acho que eles têm várias soluções muito interessantes aqui, então acho que nesse sentido é um livro que funcionou muito bem. E ela vai pensar, vai ter algumas coisas que vão mais para a linha de uma resenha ensaio, pensando sobre livros específicos, tem essas coisas um pouco mais gerais, pensando no espaço das cidades, sobre tudo isso, sobre essa coisa da língua, como a língua se forma, como é participar da língua e por aí vai. Também outro livro que eu achei que ia ser... Eu achei que ele ia ter uma conclusão mais montada, achei que ele ia ter assim, um corpo maior, e na realidade é mais uma coleção de textos que, tudo bem, eles têm ali o mesmo norte, o mesmo tema, mas não tem assim uma grande ideia por trás de tudo isso, né? Mas eu gostei bastante e indico com essa ressalva do talvez seja legal ter essa curiosidade em relação a ele. E o último, então, livro que eu terminei nesse período foi o An Editor's Burial. Esse aqui é o enterro de um editor. Esse aqui é uma coleção de textos da New Yorker e outras revistas, mas de jornalismo literário, que ficou conhecido como jornalismo literário, que é a coleção feita também pelo Wes Anderson, de textos que inspiraram ele para fazer o French Dispatch. Então, a gente vai ter principalmente o grosso textos de pessoas americanas falando sobre a França, que foram publicados na New Yorker. Basicamente isso. Ele é um livro que eu achei um pouco cansativo, eu não li ele rápido, inclusive eu fui lendo ele conforme estava lendo várias dessas outras coisas. E ele é um pouco cansativo ler essa seleção toda meio em seguida, assim, mas tem alguns textos muito legais. Eu gostei muito do The Events in May, a Paris Notebook Part 1, os eventos de maio, um caderno de Paris, parte 1, de Mavis Galland, que é sobre maio de 68 e o dia a dia, e uma espécie de diário sobre o que estava acontecendo na época, achei muito legal. Gostei muito de um texto do James Baldwin, o Equal in Paris, Iguais em Paris, agora temos furadeiras, olha que legal. De um caos que aconteceu, que ele acabou na prisão um tempo em Paris e como é que foi tudo isso. E tem algumas coisas legais aqui, mas eu também diria que não é outro livro assim muito imperdível. Uma coisa que eu achei legal de ler essa obra foi que ler jornalismo sobre algo que não é os nossos tempos também foi um pouco reconfortante, preciso admitir. Não são as nossas preocupações imediatamente. Mas acho que é um livro que provavelmente eu tenho a sensação que jornalistas vão gostar mais, justamente por essa curiosidade de como se contava e como se fazia isso. Não sei se leitores sem esse tipo de interesse vão achar o livro tão legal assim. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as leituras aí dos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso eu já tenha lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E me contem também o que vocês leram de bom nesse período. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.